Era uma manhã de março de 2019, quando Ricardo Fontana, 52 anos, saiu do seu carro importado em frente ao maior hospital particular de Belo Horizonte, com uma única certeza na cabeça: dinheiro resolvia tudo. Ricardo era dono de 3 construtoras, 2 shopping centers e uma fortuna avaliada em mais de 400 milhões de reais. Cabelos grisalhos bem cortados, terno sob medida, relógio suíço no pulso. Era o tipo de homem que nunca esperava fila, que nunca ouvia não, que nunca precisava de ninguém. Mas, naquela manhã, Ricardo entrou no hospital não como empresário, entrou como pai. Seu filho único, Bruno Fontana, 24 anos, estava internado há 3 dias num quadro que os médicos ainda não conseguiam explicar direito. Febre altíssima, órgãos falhando, exames que voltavam sem resposta clara. E foi no corredor do 3º andar, enquanto Ricardo caminhava com passos largos e olhar fechado, que ele quase tropeçou num homem sentado no chão encostado na parede. Um homem de roupas surradas, sandálias, velhas, cabelos brancos despenteados. Um mendigo, pensou Ricardo, sem sequer olhar direito. Com licença, disse Ricardo, desviando com cara de nojo. O velho levantou os olhos castanhos tranquilos e respondeu apenas: Deus te abençoe, filho. Ricardo nem respondeu. Seguiu em frente. Ainda não sabia que aquele homem mudaria tudo. Bruno Fontana tinha 24 anos, pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos verdes iguais aos da mãe que morreu quando ele tinha 7 anos. Era magro, sempre foi, mas agora estava pálido demais. Os tubos no braço, o monitor bipando ao lado da cama. 24 anos. Uma vida inteira pela frente. Ricardo não dormia há 3 dias. Por baixo do terno impecável havia um homem despedaçado. Ele havia construído um império, mas nunca tinha aprendido a ter medo. E agora o medo era o único inquilino do seu peito. A doutora Camila Torres, 38 anos, pele morena, cabelos pretos presos, olhos escuros, era a médica responsável pelo caso de Bruno. Competente, direta, sem papas na língua. Naquela manhã, ela chamou Ricardo para conversar na salinha ao lado da UTI. Senhor Fontana, já fizemos todos os exames disponíveis. Bruno tem uma inflamação sistêmica grave. Estamos tratando, mas o corpo dele não está respondendo como esperamos. Precisamos de mais 48 horas para entender o que está acontecendo. A voz da doutora Camila era firme, mas os olhos entregavam a preocupação. Chame quem precisar chamar, disse Ricardo. Eu pago o que for. Quero o melhor especialista do Brasil aqui. Amanhã de manhã. A doutora assentiu, mas Ricardo sabia, no fundo daquele peito vazio, que havia coisas que dinheiro não alcançava. Naquela noite, Ricardo ficou sozinho no quarto particular de Bruno. Olhava para o filho dormir e tentava lembrar a última vez que tinha dito "eu te amo". Não conseguia lembrar. Tentava lembrar a última vez que tinham almoçado juntos, só os dois. Também não conseguia. Bruno tinha crescido dentro de colégios internos, de viagens de intercâmbio, de apartamentos pagos pelo pai. Tinha tudo, menos o pai. E Ricardo agora encarava essa verdade como uma faca enfiada devagar no estômago. Às 2 da manhã de 14 de março de 2019, Ricardo saiu para caminhar pelos corredores. Insônia, angústia, aquela sensação horrível de impotência. Foi quando viu de novo o velho do chão. Ainda no mesmo lugar, ou num lugar parecido, desta vez rezando em voz baixa, com os olhos fechados. Ricardo parou, ficou olhando. Havia algo naquele homem que ele não conseguia entender. Uma paz que não fazia sentido nenhum num corredor de hospital às 2 da manhã. Você tá bem? Ricardo perguntou, sem saber muito bem por quê. O velho abriu os olhos, sorriu com aquela boca de dentes imperfeitos e disse: Tô ótimo. Tô conversando com Deus. Ricardo franziu a testa. Tem alguém internado aqui? O velho balançou a cabeça. Minha filha. Câncer. Fase 4. Ricardo ficou mudo. Fase 4. E o homem estava sorrindo.
Como você consegue sorrir? Ricardo perguntou, e a pergunta saiu mais crua do que ele pretendia. O velho olhou para ele com uma calma que Ricardo nunca tinha visto em nenhum executivo, em nenhum sócio, em nenhuma sala de reunião. Porque eu aprendi que eu não sou o médico dela. Eu sou só o pai. Meu trabalho é ficar aqui, amar ela e confiar que tem alguém maior cuidando do que eu não consigo controlar. Aquelas palavras atravessaram Ricardo como uma corrente elétrica. Ele, que controlava centenas de funcionários, que decidia o destino de projetos bilionários, que nunca tinha se curvado para ninguém, ficou parado no corredor com a garganta apertada, como se tivesse engolido uma pedra. Meu nome é Seu Antônio, disse o velho, estendendo a mão com naturalidade. Mão grossa, calejada, pele escura de quem trabalhou a vida inteira debaixo do sol. Ricardo, respondeu o empresário, apertando aquela mão sem pensar duas vezes. Nos 2 dias seguintes, Ricardo e Seu Antônio se encontraram 3 vezes naquele corredor. O velho contou sua história sem vergonha nenhuma. Tinha sido pedreiro a vida inteira em Contagem, cidade vizinha. Criou 4 filhos numa casa de 2 cômodos com a mulher que morreu de diabetes 10 anos atrás. A filha mais nova, Graça, 31 anos, era professora de escola pública. Era ela quem estava internada. Ricardo ouvia e sentia uma mistura estranha de vergonha e admiração. Seu Antônio nunca tinha tido nada do que Ricardo tinha. E ainda assim, tinha uma coisa que Ricardo nunca conseguiu comprar: paz. Na manhã de 16 de março de 2019, a doutora Camila entrou no quarto de Bruno com um resultado de exame na mão e uma expressão diferente no rosto. Senhor Fontana, identificamos. É uma doença autoimune rara, tratável. Vamos mudar o protocolo hoje. As chances são boas. Ricardo não conseguiu segurar. Pela primeira vez em décadas, o homem que nunca chorava na frente de ninguém fechou o rosto nas mãos e desabou. A doutora colocou a mão no ombro dele e esperou. Quando Ricardo saiu da sala, o primeiro pensamento foi de ir contar para Seu Antônio. E foi. Encontrou o velho no corredor, do jeito que sempre estava, e disse: eles descobriram o que é. Meu filho vai sobreviver. Seu Antônio fechou os olhos, levantou o rosto para o teto e murmurou: glória a Deus, com uma voz que parecia vir de dentro da terra. Depois, abriu os olhos e olhou para Ricardo. Agora vai lá, fica com ele, não perde mais tempo. Ricardo engoliu em seco. E a sua filha? Seu Antônio sorriu de novo, aquele sorriso impossível. A graça está nas mãos de Deus, sempre esteve. 3 dias depois, Graça da Silva, 31 anos, pele morena, cabelos crespos pretos, olhos castanhos, professora de escola pública, recebeu alta do hospital. Os médicos não tinham uma explicação clara para a melhora súbita. Os exames de controle voltaram melhores do que o esperado. A equipe chamou de resposta positiva ao tratamento. Seu Antônio chamou de milagre. Ricardo Fontana estava no corredor quando Seu Antônio empurrou a cadeira de rodas da filha em direção à saída. Graça era exatamente o que o pai tinha descrito. Olhos vivos, sorriso fácil, mesmo pálida e abatida. Quando passou por Ricardo, Seu Antônio parou. Ricardo, essa é a minha Graça. Ela estendeu a mão fraca. Meu pai me falou do Senhor. Ricardo não sabia o que dizer. Seu pai é um homem extraordinário, disse ele, e a voz saiu embargada. Bruno Fontana recebeu alta em 22 de março de 2019, após 11 dias internado. Saiu andando devagar, ainda fraco, apoiado no braço do pai. Foi a primeira vez em anos que Ricardo tocou no filho por mais de um segundo. Os dois foram até o carro em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os outros que tinham compartilhado. Dentro do carro, antes de dar a partida, Ricardo virou para o filho e disse: me desculpa. Bruno olhou para o pai sem entender. Por tudo que eu deixei de ser para você.
Bruno não respondeu de imediato. Ficou olhando para o para-brisa. Depois disse com a voz ainda rouca: "Então começa agora." Ricardo não esqueceu seu Antônio. Uma semana depois de sair do hospital, contratou um serviço de busca e encontrou o endereço do velho em Contagem. Não foi como empresário. Foi de carro simples, sem motorista, de calça jeans e camisa. Bateu na porta de uma casa pequena, muro de bloco, quintal de terra. Seu Antônio abriu a porta e não demonstrou surpresa nenhuma. "Sabia que você ia aparecer", disse o velho sorrindo. "Entra." Ricardo entrou. Sentou numa cadeira plástica na sala simples, tomou café coado em coador de pano e conversou durante 3 horas. Sobre fé, sobre perda, sobre presença, sobre as coisas que não têm preço. Foi a conversa mais importante da sua vida. Nos meses seguintes, Ricardo criou, junto com Bruno, uma fundação de apoio a famílias de pacientes de baixa renda internados em hospitais públicos de Belo Horizonte. O projeto oferecia alimentação, hospedagem simples e acompanhamento emocional para acompanhantes que não tinham como bancar uma estada durante tratamentos longos. A fundação se chamava Instituto Graça. Seu Antônio virou voluntário da fundação. Toda terça-feira, o velho pedreiro aposentado de Contagem chegava de ônibus, sentava nos corredores dos hospitais parceiros e ficava. Só ficava. Conversava com quem precisava. Rezava com quem queria. Estava presente com quem estava sozinho. Bruno Fontana, recuperado, começou a trabalhar na fundação de tempo integral. Deixou o cargo decorativo na construtora do pai, aquele que nunca tinha sido de verdade, e passou a coordenar os projetos sociais. Ricardo viu o filho encontrar um propósito e entendeu finalmente que tinha dado ao filho tudo, menos o exemplo. Em dezembro de 2019, numa reunião de final de ano da fundação, Ricardo olhou ao redor da sala. Havia seu Antônio servindo café com o mesmo sorriso de sempre. Havia Bruno explicando os números com brilho nos olhos que Ricardo não tinha visto desde que Bruno era criança. Havia Graça, já completamente recuperada, que tinha se tornado professora voluntária de alfabetização dentro do programa. Ricardo Fontana, o homem que tinha 400 milhões e achava que dinheiro resolvia tudo, tinha aprendido numa cadeira plástica de uma sala simples em Contagem aquilo que nenhuma conquista empresarial tinha conseguido ensinar. Que presença vale mais que presente. Que paz não se compra, e que às vezes Deus coloca um mendigo no seu caminho, não por acidente, mas porque é exatamente aquela pessoa que tem o que você mais precisa. Se essa história de fé e superação tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas tenham a chance de ver que Deus age onde a gente menos espera. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias reais que vão te lembrar que nenhuma situação está grande demais para Deus. E me conta nos comentários. Você já encontrou alguém simples que mudou a sua forma de ver a vida? Conta para mim essa história. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil e precisa de um sinal de esperança, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa precisa ouvir hoje.